Fala galera, beleza? Gente, meu nome é Washington William. Vou fazer 24 anos semana que vem, não esquece não, hein? Mas esse vídeo aqui é sobre os conceitos de psicanálise. E hoje eu vou tentar informar vocês o máximo sobre o que gira em torno desse... Um susto, minha cachorra. Desse lindo estudo, dessa linda ciência sobre a psique humana, e vou falar também um bocado sobre psicologia. Eu não sei se eu falo sobre os conceitos dela nesse vídeo ou se deixo para um próximo. Esse vídeo em parceria com a página do Instagram @crises existenciais. Curtam a página, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal. Se você acha também que eu vim aqui com musiquinha de fundo, com Beethoven, com Freud, ó, viajei, com Beethoven, ou com Mozart, ou com algum outro, Chopin, enfim, com alguém da música clássica, com uma musiquinha de fundo, não, irmão, posso tocar um Racionais aqui e falar sobre isso tranquilamente, tá ligado? Fora que eu não vou ser formal. Eu sei que é um assunto muito delicado, porém eu não quero ser ortodoxo, eu não quero seguir algumas regras de palavras bonitas, eu não quero ser técnico, vou falar de um modo bem livre para que as pessoas entendam, porque eu não sei quem vai estar vendo esse vídeo. Podem ser pessoas que entendam do assunto ou não entendam, mas vai acabar que no final a gente vai chegar a um senso comum e todo mundo vai entender. Porque, gente, eu acho que quando a gente fala desse assunto, tem algumas pessoas que vêm em busca de informação e acaba se deparando com muitas palavras bonitas, com muito isso, aquilo, outro, e falando bonito e não entende nada da mensagem, não entende a moral do vídeo. Então, hoje eu vim trazer para vocês algo prático, simples e ao meu modo. Eu vou falar de forma livre, eu só tenho aqui um copo com água, mais nada, é só isso que eu sei que estou na minha cozinha e estou gravando, tá? Vamos ao vídeo. Eu sou formado em psicanálise, antes de alguém comentar alguma coisa, falar alguma coisa, tá bom? O cara, porra, vai falar assim, então, entendeu? Tamo junto. Vamos ao vídeo. Gente, vamos lá, conceitos da psicanálise. Quando a gente lembra psique, a gente está falando sobre a mente, sobre o cérebro, sobre a nossa parte neural, sobre tudo relacionado à cabeça. Psique é isso aqui. Quando a gente fala ou logia ou análise, é uma coisa distinta da outra, só que aqui vai ganhar o mesmo contexto. Quando a gente anda logia, a gente está falando de estudo. Por isso o nome, psicologia. Entendeu? Significa o estudo da mente e comportamento. Nesse contexto, na psicologia, essa é a introdução da psicologia. Estudo da mente e comportamento. No caso aqui que eu vou falar sobre a psicanálise, é uma análise da mente. Então, gente, como a psicanálise nasceu e como assim psicanálise, como assim psiquiatria moderna Gente, psicanálise ela não foi inventada, para que algumas pessoas já acham que ela foi inventada, ela não foi inventada. Ela teve como base a psicologia. Simplesmente isso. Sigmund Freud, ele nasceu no ano de 1856, na capital austro-húngara, na Morávia. Resumidamente a história dele, não vou entrar tanto na história dele, mas ele tinha muitos irmãos, o pai dele vendia lã, era um mercador, e enfim, Jacob era o nome do pai dele. E desde pequeno o Sigmund apresentou uma inteligência muito acima do normal. Aos 12 anos ele já estava lendo coisas que você não tem ideia no original, como Shakespeare, como exemplo. Ele já tocava piano, era poliglota, e enfim, ele tinha hábitos que uma criança normal não tinha. E ele tinha um hobby totalmente fora do comum. Se vocês ouvirem um barulho, é minha cachorra que está ali, tá? Não liguem. Mas ele tinha um hobby, um passatempo dele, que era simplesmente escrever todos os sonhos que ele tinha.
Quem faz isso? Ou fazia, né? Ele era extremamente inteligente. Tem uma peculiaridade em relação à história dele, da família dele, da vida dele pessoal, que ele até deu o nome ao irmão dele, baseado na história de Alexandre o Grande. Então, ou seja, o nome do irmão dele era Alexandre. E ele era o único na família que tinha um próprio quarto. E barulho de piano e certos tipos de barulhos incomodavam muito ele enquanto ele estava estudando, porque ele só fazia isso. Ele foi um cara muito peculiar, muito diferentão, sabe? A pessoa diferentona. Então ele era esse cara. Enfim, mas ele entrou na faculdade com um certo intuito. E ele entrou na psicanálise sem querer, basicamente querendo. Ele entrou na psicanálise, no mundo da psique por causa da amiga de uma irmã dele. Isso foi só por isso. Mas enfim, resumidamente foi. Ele entrou na faculdade, ele foi um pioneiro também no estudo de enguias elétricas. Ele dissecou de mais de 400 enguias, velho, para estudar a estrutura do corpo delas, e enfim. Eu estou resumindo para que eu chegue logo ao ponto. E ele se deparou com essa amiga da irmã e tal, e ele queria ganhar mais din-din. Até que na faculdade dele apareceu um homem chamado Martin Charcot. O nome dele, ele era um francês, o nome dele é um pouquinho chato de se pronunciar. Mas ele era um pioneiro na área da psicologia da época. E ele fazia muitos estudos na área mental. E Freud começou a se interessar por isso, porque também pagava bem. Teve muitos altos e baixos quando ele começou a estudar psicologia. Porque ele veio com novas metodologias, sabe? Ele não seguia aquele parâmetro que as pessoas de antes seguiam para chegar a uma conclusão ou uma metodologia de algum estudo. Ele, de início, ele foi considerado um homem libertinoso. Ele falava muito sobre libido da criança e algumas pessoas chamavam ele de... Me fugiu a palavra. Não é pederasta, não. Mas sabe, é um cara que fala sobre sexo em relação a crianças, e antigamente esse conceito de que criança não tinha sexualidade na mente ou libido na mente. Se você falasse pra alguém, velho, você era linchado, era tipo isso. E ele falou que isso existia. Com base nos estudos dele, ele falou que a criança assim tinha esse pensamento sexual desde pequeno. E foi começando a quebrar alguns tabus, tá entendendo? Quando a psicanálise, ele deu cara à psicanálise no grupo das quartas-feiras que ele tinha, basicamente era um grupo de charuto e resenhas, enfim. Quando a psicanálise teve cara, começou com a interpretação de sonhos. Quando você tem logo na sua mente, aquela visão de uma pessoa deitada em um divã e outra pessoa conversando, anotando, etc. Quando ele começou com a autoanálise, ali a psicanálise teve início. Porque as pessoas na psicologia, como é que funciona a psicologia? Você usa muitas pessoas usam uma técnica, uma abordagem chamada behaviorismo ou behaviorismo. Interprete como você quiser. Essa técnica consiste em você estudar basicamente, ouvir a pessoa primeiramente, saber localizar o motivo do qual a pessoa está ali, né, no seu consultório, se você for alguém da psicologia, da psicanálise clínica, enfim. Você vai descobrir a causa do problema. Usando isso, você vai estudar ao mesmo tempo o comportamento dela, entendendo? E você vai conseguir ditar, mas você não vai dar um mapa para a pessoa para ela acabar com os problemas dela, mas você vai conseguir ditar e dar um mapa para a pessoa conseguir fazer com que ela se livre do problema dela de fato. Basicamente o behaviorismo é isso. A cachorra tá... O que é? Olha aqui, ó. Oi, filha, dá oi pra câmera. Enfim, gente.
Tá bom, valeu, vai lá. Até aqui, papai. Então, tipo assim, voltando pra cá, Freud, ele é o pai da psicanálise, considerado o pai da psiquiatria moderna, que ele é um tipo, na época quando ela se expandiu, ele foi considerado, isso foi um alarde no mundo da psique, porque ele expandiu e descobriu o inconsciente. Foi um alarde muito grande, porque basicamente ele soube que no ser humano existem 3 tipos de camadas: o consciente. O consciente basicamente é você acordado, ciente de tudo que está acontecendo. Aqui, ó, tocando no copo. Esse é o cara consciente que ouve que os 5 sentidos estão funcionando tudo ok, está tudo certinho. O subconsciente envolve mais uma questão de percepção, de lembrança, de subjetividade, sugestão, sabe? Então envolve uma coisa, como posso dizer, um pouco mais atrás do palco. O consciente é o artista lá, que está lá no palco. E o subconsciente é o cara que está atrás do palco. E o inconsciente é o cara que está atrás das câmeras. O inconsciente, basicamente, gente, ele é pensa com um armário. Dentro desse armário, tá lá os seus sentimentos reprimidos, os seus traumas, os seus piores pensamentos ou os seus melhores pensamentos. Estão tudo lá rondando a sua memória de quando você era pequeno. Todos os seus pensamentos, aquilo que você esquece e está pairando o esquecimento e ao mesmo tempo está guardado. Os seus piores, os seus melhores, os seus monstros, os seus anjos, estão tudo lá no seu inconsciente. É lá onde tudo se mescla e onde tudo acontece. Basicamente, eu não diria uma curiosidade, mas é algo que tem a ver. Quando a gente dorme, a gente sonha todo santo dia, gente. Todo dia a gente sonha. Em relação à interpretação de sonhos, quando Freud começou a interpretar os sonhos, o que acontece? A gente sonha todo dia. Todo santo dia a gente sonha. Mas, William, tem sonho que eu não lembro. Só que a gente só lembra do sonho quando a gente acorda dele. Já viu aquele lance que, eu tava sonhando e aí eu tava caindo e bum, eu acordei? Então, existe uma peculiaridade nos sonhos que é o seguinte: os nossos avós, pais, mães, eles sempre falam que sonhar com isso significa isso, sonhar com isso significa isso, isso e aquilo outro. Não, gente, não é assim. O que acontece? Os sonhos nada mais é do que o nosso inconsciente, aquele armário, do que aquele armário capta em relação à nossa situação que a gente vive, as pessoas que a gente convive, nossas sensações, nossos sentimentos, nossas emoções, e transmite isso tudo. Ele solta esse monte de audiovisual mental quando a gente está dormindo, que é quando o corpo entra em inércia e a gente descansa. Só que o cérebro não para, o cérebro é tão lindo que ele não para. E a forma dele jogar isso para algum lugar é um sonho. Você viu aquele sonho que você acorda do chão, aí tem um golfinho na tua cozinha, e você monta no unicórnio, pega um trem com ele e vai conversando. Um sonho sem pé, sem cabeça. É como se o seu cérebro te dissesse, é como se o seu cérebro e o seu inconsciente estivesse te dizendo tudo aquilo que você sente, mas não fala. E tudo aquilo que está na sua cabeça, e o único modo dele botar isso para fora é pelo sonho. Você tá me entendendo? Mas caramba, William, como assim, cara? Eu não entendi. Sendo um pouquinho mais preciso, eu vou tentar ser muito técnico. Vamos pegar aqui um sujeito que ele tá passando por algum problema pessoal em relação à família dele, por dificuldade financeira dentro de casa, não sei o que, tudo negativo em relação ao financeiro. Vamos dar esse resumo. O que o inconsciente vai fazer com esse cara? Como uma câmera digital, vai gravar tudo o que está acontecendo, como ele se sente, tudo aquilo que representa para ele de negativo. E só vai juntando.
Quando esse cara chegar ao ápice do cansaço mental e quiser descansar, isso vai começar a pairar na mente dele, sem ele perceber. Porque o consciente trabalha sem a gente perceber. E quando a gente for dormir, quando o corpo desativar, quando a gente dormir e relaxar, o cérebro vai entrar em ação para expelir esses pensamentos para fora. E ele passa como um audiovisual na nossa cabeça, como um filme. Então, tudo aquilo de ruim que ele pensa, se ele tem medo de cobra, tá lá no fundinho da mente dele. Se ele viu alguma cena que marcou o dia dele, exemplo, um bebê chorando, incomodou ele demais, esse bebê de alguma forma vai estar nesse sonho dele, só que de outra forma, você tá me entendendo? A interpretação de sonhos gira em torno disso, basicamente. Então, tipo, a psicanálise prega isso também em relação à interpretação de sonhos. Agora eu vou ser um pouquinho técnico, não tem como escapar disso. Saindo um pouquinho da minha forma livre de explicação, eu vou ser agora um pouquinho técnico, tá? Gente, a psicanálise é a análise da mente, do qual a pessoa, explicando de forma livre, ela deita-se num divã é aquele sofazinho muito bem confortável, que você relaxa e que você começa a entrar em contato com o seu eu. E o que acontece? Você, quando é analisado por um psicanalista, você entra como posso dizer, em um paralelo do qual você pode falar sobre a livre associação. Tudo e qualquer pensamento que tiver na hora, ou que você tiver vontade de falar, ou que você estiver guardando durante tempos ou anos, ou não sei, qualquer tipo de situação a qual esteja te incomodando, ou ao qual você sofre de ansiedade por ela, ou algo do gênero, você simplesmente vai soltar isso como se fosse um peso. Você vai voltar para fora, para fora, para fora, para fora. E o psicanalista, ele vai começar a analisar essas suas entrelinhas. Vai começar a te analisar. Bom, eu faria isso. Eu não sei qual é a metodologia que os outros usam. Alguns usam behaviorismo, que é da psicologia. Eu não sei. Alguns outros só usa a livre associação e começa a trabalhar em cima disso. Eu não sei. Sabe? Existem muitas pessoas que trabalham de modo diferente. Eu estou dando um conceito breve para que as pessoas entendam do que a gente está falando aqui. Então, tipo assim, gente, a pessoa começa a falar livre associação e o cara começa a escrever, interpretando, conhecendo, tentando localizar onde está o problema, tentando resolver se o problema está no passado ou se está no presente, ou se já aconteceu lá atrás e a pessoa está se corroendo por algo que já aconteceu lá atrás, ou se ela já está projetando um sofrimento por antecedência, enfim. O psicanalista vai te dar basicamente um mapa de como você deve seguir a partir dali. Se você quiser procurar um profissional da área psicológica, no caso da psicologia, ou um psiquiatra, vai depender do que ele vai te falar depois, ou fica por sua livre e espontânea vontade, entendeu? Mas o psicanalista vai te dar uma posição sobre o que está acontecendo no momento, ao seu redor, que refletem nos seus pensamentos. Basicamente é isso. A sua consulta com o seu psicanalista vai acontecer isso. E isso te dá um grande passo para você entender tudo que está acontecendo ao seu redor, por que está acontecendo ao seu redor, por que você teve determinada atitude. Você está me entendendo? Gente, eu estou procurando não ser tão técnico, porque como eu disse no início, tem pessoas que provavelmente podem procurar o vídeo ou não, e elas não querem chegar aqui, não querem ouvir palavras bonitas, não querem ouvir músicas de fundo, clássica bonita, não querem, elas querem informação. Então eu estou passando da forma mais livre e um dialeto que todo mundo possa entender, sabe? Independente da minha aparência, se eu estou de camisa preta ou boné, enfim, velho. O conhecimento está aqui. Eu estou passando ele de uma forma do qual o público entenda, tá? Se vocês quiserem ou discordarem de alguma coisa que eu falei aqui,
Vocês podem comentar, tá? Eu vou responder todo mundo, não tem problema com isso. Antes que me perguntem, eu me formei numa escola de BH, foi um curso EAD, porque não existe faculdade para psicanálise, eu quero deixar isso claro, tá? Existe todo um acompanhamento também na psicanálise, existe uma ética de paciente, de médico para paciente. Eu tentei dar um breve resumo sobre um pouco de cada coisa. Expliquei além do conceito da psicanálise. Eu fui um pouquinho além, não vi problema nenhum nisso. O próximo vídeo, gente, eu já vou adiantar para vocês que eu vou falar sobre psicologia, tá? Como esse é o primeiro vídeo, eu falei sobre coisas básicas relacionadas a isso. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, tá? Deixem um like, curtam a página, valeu? Eu não sei falar, mas eu vou deixar o link dela aqui do Facebook. No Instagram é @crises existenciais. Me siga nas redes sociais também, tá? @wdawest. E é isso, gente. Tamo junto e valeu!